Muito bom dia a todos. Uma alegria estarmos aqui reunidos, cantando esses hinos, essas lindas canções. Inclusive uma bem antiga, Meu Tempo a Sós com Deus. E os mais antigos lembram, lá do Mercosul Center. Inclusive eu que puxava o louvor. Eu que não tenho nenhum talento para isso. Mas era a necessidade, eu puxava lá e dirigia o louvor, mas a gente começou a perceber que o objetivo era que as pessoas voltassem, né? E que elas continuassem vindo, e aí começamos a orar por pessoas mais qualificadas. E graças a Deus, pelo Alan, pela Sally, pela Sheila e por todos os irmãos que estão ajudando hoje na música. Mas é um hino antigo, é um hino que fala sobre realmente a importância do nosso tempo a sós com o Senhor. E de fato isso é precioso nas nossas vidas. E, meus irmãos, antes de entrarmos na nossa mensagem hoje, vamos ter um tempo de oração, porque o Pedro e Bruna, que são irmãos aqui da igreja, eles pediram oração para Aninha, a filha deles, que vai passar por uma cirurgia agora de manhã para a retirada do apêndice. Então, a princípio está tudo bem, mas ele pediu oração, vai ser agora de manhã, ele não sabia o horário exatamente. E vamos orar por eles. Eu vou orar nesse momento agora por eles. E orar também pela Anne e pelo Arthur, que é um casal de irmãos que eles estão frequentando aqui, eles estão em processo de membresia já para se tornarem membros aqui da IBE. E a mãe deles faleceu ontem, de câncer. E ela já vinha sofrendo bastante e foi realmente graça de Deus, pois as dores já estavam insuportáveis, e a Anne falou que estava com ela ontem, no dia da partida, e ela partiu confiando no Senhor. E esse é o nosso maior consolo e alegria. Nós vamos orar pelo consolo dos familiares, e hoje à tarde nós vamos estar lá para o sepultamento. A partir das 3 horas vamos estar chegando, a princípio vai ser pelas 13h30, eu acho, lá o momento do sepultamento na capela. Se você quiser informações, pode falar conosco no final. Mas vamos orar, irmãos, por esses pedidos de oração. Oremos. Pai Celestial, nós te louvamos e te adoramos, a Deus, porque Tu és o Deus soberano, como nós cantamos. O Senhor está no controle de tudo que existe, acontece, e por isso te damos louvores, ó Pai, por Tua maravilhosa graça. O Senhor sabe o que é melhor para os Seus filhos. E Pai, nós pedimos agora em especial pela vida da Aninha, Senhor, essa vida preciosa, filha do Pedro e da Bruna, Senhor. Abençoa essa cirurgia. Nós rogamos, Senhor, como igreja, que o Senhor guarde de todo mal, que o Senhor proteja, que o Senhor dê sabedoria aos médicos e que tudo possa correr, Pai, conforme a Tua santa vontade. Para estarmos certos, ó Deus, de que é o Senhor agindo, e vamos Te dar glórias, ó Deus, pelo resultado, conforme o Teu querer, e para a alegria nossa também no Senhor. Pai, pedimos também pela vida da Anne, do Arthur, do seu Adão. Pai, ó Deus, consola essa família nesse momento, Senhor, tão duro, tão difícil, Pai. Mas sabemos que Tu és o Deus Consolador, Pai das misericórdias, que nos consola nesses momentos, ó Deus. E rogamos a Ti, ó Deus, que eles possam estar sendo confortados nessa hora. E, Pai, rogamos também por Tua ajuda hoje, como igreja, a estarmos lá e abraçarmos eles, passando também do Teu consolo, Pai. Oramos assim, agradecidos em nome de Cristo Jesus, e pedimos a Tua graça nesse momento agora de mensagem também, Pai. Em Cristo. Amém. Muito bem, então, meus irmãos, vamos continuar o nosso estudo na Epístola de Paulo aos Gálatas. Hoje eu vou ter que segurar o microfone, a gente está com um probleminha naquele. E vou sentir falta das mãos, mas vou ter que me segurar aqui. Mas vamos continuar então o nosso estudo em Gálatas, e nós estamos seguindo a sequência. Eu tenho seguido aqui com o auxílio do material expositivo do pastor Hernandes Lopes. É um material muito bom, se você quer aprofundar os estudos em Gálatas, é um comentário muito legal. Tim Keller também tem um livro em Gálatas, o pastor Augusto Nicodemos também. Livres em Cristo, se eu não me engano é o título, que foi a publicação de suas pregações em Gálatas, e tem me ajudado muito esses materiais aqui na exposição. Então,
aí um bom material para você também continuar lendo e se aprofundando a respeito desta epístola. E como nós temos visto então, meus irmãos, Paulo, o contexto dessa carta. Paulo plantou igrejas na região da Galácia em sua primeira viagem missionária com o apoio de Barnabé. Está registrado lá em Atos 13, 14. Mas o que acontece é que logo depois que eles deixaram aquela região, vieram falsos mestres de Jerusalém, os judaizantes, pregando um falso evangelho. E eles chegaram ensinando que o evangelho que Paulo pregou lá era bom, mas incompleto. Estava faltando coisa. A salvação não era apenas pela fé em Cristo, mas os gentios, os que são os não-judeus, para realmente serem aceitos por Deus, eles precisavam guardar, junto com a fé, a lei de Moisés, se tornarem antes judeus, para então serem verdadeiros cristãos. E eles davam ênfase principalmente na circuncisão, em algumas leis dietárias, não comer certos alimentos, e a guarda de dias do calendário judaico, que eram os principais distintivos da religião judaica. E eles diziam que Paulo tinha recebido, então, um evangelho de segunda mão. Um evangelho da parte de homens, um evangelho incompleto. E Paulo não deveria ser considerado um verdadeiro apóstolo. E os Gálatas estavam dando ouvidos para esses falsos mestres, e muitos já tinham até se circuncidado. E Paulo fica ciente de tudo que está acontecendo naquela região, obviamente muito preocupado. Ele queria voltar para aquela região para esclarecer tudo isso. Não podia, não, era impossível naquele momento. E ele então escreve essa carta para as igrejas que estavam naquela região, com um tom bastante indignado, mas também com muito amor, como um pai e uma mãe que percebe o seu filho se desviando do caminho da verdade, e ele busca corrigi-los e trazê-los de volta para o evangelho de Cristo. E na nossa passagem hoje, nós vamos observar que Paulo segue na linha de defender a origem divina do evangelho que ele pregava e também a origem divina do seu apostolado. Para isso, ele vai relembrar aos Gálatas o seu próprio testemunho, de como que ele foi transformado pelo evangelho da graça e de como que ele foi comissionado para o apostolado pelo próprio Senhor Jesus para o ministério de apóstolo. Como nós estudamos na semana passada com o Orton, Paulo afirma claramente nos versos 11 e 12 do capítulo 1: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então esse será o nosso assunto hoje. Vamos falar sobre algumas questões deste verdadeiro evangelho que nós podemos tirar aqui dessa porção que Paulo coloca. Nós vamos até o verso 24 hoje, do 13 ao 24, expositivamente no texto, e depois vamos tirar algumas aplicações, finalizando com algumas lições para nós, ok? E para começar, vamos mais uma vez ao Senhor e vamos buscá-lo em oração, pedindo auxílio para esse momento. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, por tua palavra. E ela é viva, Senhor, e ela se aplica a todas as gerações ao longo da história. E obrigado, Senhor, por essa carta de Paulo aos Gálatas. E as dificuldades que eles viviam lá, Senhor, elas falam muito a nós hoje também, no tempo que nós vivemos hoje. Então rogamos a Ti, ó Deus, graça, para compreendermos o Teu Evangelho. Pai, faz a obra que nenhum homem pode fazer, que é trazer os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo pelo poder do Teu Espírito Santo. Ajuda-me, Pai, a ser fiel à Tua palavra. Ajuda, Senhor, a essas queridas pessoas que estão diante de mim, ó Deus, a se concentrarem agora, Pai. A acalmarem os seus corações, as preocupações da semana, as aflições. O Senhor conhece as individualidades, as necessidades de cada coração. Por isso eu rogo, o Senhor, fala a cada um. Fala a cada um. E eu rogo, Senhor, a graça também para ser fiel ao texto bíblico e trazer a mensagem que o Senhor tem. E o que for falado na carne, Senhor, que não atrapalhe, que seja esquecido e fique a obra do Espírito Santo para a edificação da Tua igreja. É isso que nós rogamos e clamamos, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, vamos abrir então as nossas Bíblias lá em Gálatas, capítulo 1. Vamos seguir a leitura. Vamos ler a partir do versículo 13. E vamos observar, primeiramente, que Paulo traz aqui o seu próprio testemunho de como foi transformado pelo Evangelho da Graça. Vamos ler o verso 13 e 14. Escute com atenção a palavra de Deus. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então, notem que Paulo destaca aqui que os gálatas, eles já tinham ouvido falar sobre o procedimento. Qual que era o procedimento de Paulo no judaísmo antes da conversão? Ou seja, a fama de Paulo era grande antes da conversão. Estava espalhada por todos os lugares. E como nós já estudamos em Atos, Paulo foi um perseguidor cruel da igreja de Cristo por julgar ser uma seita. E cego em seu fanatismo religioso, Paulo, conforme Atos 8 nos diz, Paulo invadia as casas dos crentes e arrastava homens e mulheres para levarem presos até Jerusalém. E muitos foram mortos, muitos crentes em Cristo foram mortos com o consentimento de Paulo, inclusive Estevão, o primeiro mártir da história da igreja. Então Paulo, em seu fanatismo, se destacou como o inimigo número 1 do cristianismo. A igreja teve muitos inimigos ao longo da história e Paulo foi um dos piores, um dos mais cruéis. E aqui ele reconhece das próprias palavras dele que ele queria devastar. O interesse, o objetivo de Paulo era devastar, destruir a igreja, destruir o cristianismo. Olha o ódio que ele tinha para com o evangelho. Muito produzido pelo fanatismo religioso, mas a essência disso, natureza pecaminosa nossa. Nós já nascemos assim, como inimigos de Deus, rebeldes. E no verso 14, Paulo acrescenta, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Ou seja, Paulo foi educado nas melhores escolas. Paulo foi treinado para ser um rabino de primeira categoria, aos pés de Gamaliel. Alta cultura que ele recebeu. Viveu como um fariseu mais rigoroso de sua religião, que interpretava errado a lei de Moisés, nos tempos de Jesus. A seita dos fariseus. Tanto é que Jesus vai corrigir a interpretação errada deles no Sermão do Monte. Jesus não está ali revogando a lei, não está dizendo que a lei de Moisés está errada. Não. Ele está dizendo que a interpretação dos fariseus, daqueles mestres e rabinos que acrescentaram várias tradições, porque pensavam que podiam ganhar a salvação através da obediência à lei, e criaram muitos outros mandamentos em cima da lei para proteger, para se justificarem e acharem que poderiam alcançar o favor de Deus por esta obediência. Então Jesus corrige isso no Sermão do Monte. Mas eu pergunto, por que Paulo está colocando este exemplo do seu passado neste ponto da carta? Paulo coloca o seu exemplo aqui exatamente para ressaltar que o evangelho que ele pregava era de origem divina e o seu poder transformador também. Era como se Paulo estivesse dizendo aqui, em outras palavras, Gálatas, olhem o meu exemplo de vida. Olhem para mim, Gálatas. Eu era um perseguidor fanático do cristianismo. Perseguidor fanático da igreja. E vocês querem um exemplo de alguém que tentava ganhar a salvação por obras? Eu fui o maior de todos. Me destaquei, extremamente zeloso da minha religião. E o que aconteceu? O que aconteceu? Como que pode um perseguidor fanático da igreja, aquele que queria destruir o cristianismo, agora se tornar um grande pregador do evangelho? Só existe uma explicação. Deus transformou a minha vida através deste evangelho.
E foi o próprio Deus que me deu a revelação deste evangelho para pregar entre os gentios. Ou seja, este evangelho não vem de homens. Nenhuma religião criada por homens pode fazer isso. E Paulo explica como isso aconteceu no verso 15. Olha o que ele diz lá, falando sobre esse momento derradeiro, o clímax de sua conversão. Ele diz ali: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve. Olha a iniciativa de Deus, olha a ação de Deus, olha a soberania de Deus aqui, gente. Aprouve revelar seu Filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios. Deus separa Paulo antes do nascimento. Isso quer dizer que quando ele estava lá perseguindo a igreja com todo ódio, Deus já tinha separado ele. Incrivelmente, Deus já estava agindo. Incrivelmente. E Deus separou Paulo, então isso deixa muito claro que não há nenhum mérito em Paulo. Nada de bom em Paulo. Deus predestinou Paulo por sua livre, soberana graça. Antes do nascimento de Paulo, vamos ir um pouco além. Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Antes de todas as coisas virem à existência, Deus já tinha separado Paulo. É isso que ele diz em Efésios, na sua carta, capítulo 1. Vamos ler juntos este verso? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Oh, a gloriosa eleição do Senhor. Tem um mérito em nós mesmos. A ação soberana e graciosa do Evangelho sobre as nossas vidas. E foi com base, então, nesta eleição soberana que no momento determinado por Deus, na história da vida de Paulo, Jesus se revelou. Chegou a hora de cair a ficha do Evangelho na vida de Paulo. E foi Deus quem determinou isso naquela estrada para Damasco, lembra? Lá em Atos 9, Jesus vem a ele. Jesus se revela a ele. E é assim que Paulo serve, meus irmãos, como um grande exemplo de que a salvação é só pela graça e não pelo nosso desempenho moral e religioso. Paulo não apenas pregava isso, mas ele era um exemplo vivo desta realidade. E amados, sempre foi assim, sempre foi assim, sempre foi na história a salvação pela graça, mediante a fé em Cristo. Não era que no Antigo Testamento eles se salvavam por obediência à lei e no Novo a gente se salva pela graça. Não, sempre foi pela fé em Cristo, somente em Cristo. O Cristo que viria no Antigo Testamento prometido, eles criam naquele que viria, e nós somos salvos pelo Cristo que já veio. Sempre foi pela fé, sempre foi pela graça. E o próprio líder Moisés, que recebeu a lei no Monte Sinai, ele ensinou ao povo de Israel, explicando por que Deus escolheu o povo. O seu povo. Por que Deus escolheu o povo? Foi porque ele viu que era um povo mais comportadinho que os outros? Foi porque ele viu que era um povo melhor que os outros? Não, isso está em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 7. Lá diz assim a palavra do nosso Deus: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, então nada em vocês. Pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, Deus quis amar. Deus escolheu soberanamente amar seu povo. De acordo com o quê? De acordo com a aliança
para guardar o juramento que fizera a vossos pais. Deus é fiel. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Interessante que Deus primeiro salva, depois dá a lei. O processo do Antigo Testamento é esse. Primeiro Deus salva, resgata, tira do Egito e depois fala, vivam assim. Esse é o meu caráter, essa é a minha vontade. Então, amados, Deus nos ama, não porque nós somos úteis. Não porque nós somos úteis. E a nossa geração enfatiza muito essa questão de produtividade, de ser o melhor, de se destacar, e às vezes a gente despreza pessoas. Mas Deus nos ama não porque somos úteis, não porque somos bonzinhos em nós mesmos ou capazes de grandes coisas. Deus nos ama pelo simples fato que Ele quis nos amar, sendo fiel à sua aliança de redenção para com o seu povo. Esse é o evangelho da graça. E interessante que agora Paulo, começando a entender, caindo a ficha do evangelho para Paulo, aquele legalista, aquele que achava que ia ganhar o favor de Deus, agora ele conheceu Jesus e agora, olha o que ele está falando no testemunho dele, ele consegue olhar para trás. Paulo está olhando para trás, ele fala, antes de eu nascer, aprove a Deus me revelar o seu filho. E Paulo olha para trás na história da sua vida, ele percebe a graça de Deus conduzindo a vida dele. Ele consegue enxergar isso. Ele consegue perceber Deus agindo, a graça soberana conduzindo a sua vida antes mesmo do seu nascimento, e o Evangelho faz isso conosco. O Evangelho faz isso. O entendimento do Evangelho nos faz perceber Deus no centro de nossa história. Nossos olhos espirituais são abertos para percebermos Deus conduzindo graciosamente nossas vidas para o louvor de sua glória. E avançando no texto, depois de Paulo então falar sobre a sua conversão, ele passa a falar sobre o seu ministério, que Deus também está conduzindo e capacitando Paulo. Vamos ler a partir do versículo 16, voltando lá para Gálatas. Finzinho do 16. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que é Pedro, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está afirmando aqui, meus irmãos, estas coisas para mostrar aos Gálatas que ele tinha todas as prerrogativas, sim, de um verdadeiro apóstolo. Como os 12. Ainda que ele foi chamado fora de tempo. Ele não andou com Jesus no ministério terreno. Foi chamado fora de tempo. Depois que Jesus ressuscitou, apareceu para ele. E o Cristo ressurreto que apareceu para Paulo é o mesmo que chamou os 12. É exatamente o mesmo na estrada lá de Damasco. E assim, então, Paulo tinha a mesma autoridade apostólica dos outros. A mesminha, igual. Que os falsos mestres estavam dizendo que ele não tinha. Por isso Paulo diz que não foi para Jerusalém logo após a sua conversão para se encontrar com os demais apóstolos, mas ele foi para onde? Foi para a Arábia, foi para o deserto. E este foi um período de seminário de Paulo. Interessante, foi 3 anos, né? Os discípulos andaram com 3 anos com Jesus, e Paulo passa 3 anos agora no seu seminário preparatório, intensivo, com Cristo. Ele deve ter lido nesse tempo a Bíblia o Antigo Testamento, que era a Bíblia da época. Deve ter relido a Bíblia, só que agora com um enfoque correto, tendo Cristo no centro da revelação. Deve ter sido, e as coisas fazendo sentido, apontando para Cristo. E foi muito importante esse tempo para Paulo. Como diz Hernandes Lopes, Paulo, precisava de um tempo de quietude
e solidão para reorganizar sua mente, seus conceitos, seus valores, sua teologia. Concordo com William Barclay quando diz que antes de falar aos homens, Paulo precisou falar com Deus. Só se levantam diante dos homens aqueles que primeiro se prostram diante de Deus. E essa é uma outra lição bem importante para a nossa vida cristã. Amados, com certeza a vida cristã não é uma vida solitária. Não. Envolve a comunhão maravilhosa do corpo. Aliás, a nossa fé se desenvolve em comunidade, nos submetendo uns aos outros, nos suportando uns aos outros, nos falando a verdade em amor uns aos outros, nos se submetendo à liderança da igreja. Nós precisamos ser membros da igreja. Aqueles verdadeiramente salvos vão querer fazer parte de uma membresia fiel, de uma igreja que prega o evangelho. Eles vão sentir isso, vão querer estar presentes com o corpo de Cristo. Porém, isso não quer dizer que nós não devamos ter o nosso tempo a sós com Deus. Existem sim estes momentos em que nós separamos e como nós cantamos e reservamos esse tempo só para nós, eu e o Senhor. Meu tempo a sós com Deus, um tempo de leitura. O Senhor Jesus, o Rei da Glória, várias e várias vezes tinha aqueles momentos em que ele se separava e orava. E se ele, que é o Rei, precisa, o que dirá de nós? E esse tempo ele é fundamental de leitura, de reflexão. Nós vivemos também uma época que enfatiza demais as atividades. E eis o perigo de cairmos no ativismo, em detrimento da reflexão, da meditação. Então a igreja precisa voltar para a importância disso, para o estudo sólido do Evangelho, para a reflexão nas Escrituras Sagradas, para o tempo de oração. Sim, nossa vida é corrida, tremendamente corrida, é bem difícil, para mim também é difícil, mas separar um tempo. Como anda o seu tempo a sós com o Senhor? Como andam os seus devocionais? Paulo entendia a importância disso, e olha como Deus usou ele, maior missionário da história da igreja. No verso 18, então, avançando, o nosso texto diz que passados 3 anos desse tempo de Paulo, após a sua conversão e chamada para o apostolado, aí sim ele foi para Jerusalém se encontrar com Cefas, que é Pedro. Mas Paulo diz que ficou apenas 15 dias por lá e se encontrou também com Tiago. Ou seja, com isso ele busca deixar claro que ele não foi se encontrar com Pedro com o objetivo de aprender o evangelho de Pedro. Não foi com esse objetivo. Ele recebeu o evangelho diretamente do Senhor. Então ele foi se encontrar, até o tempo curto, ele enfatiza isso. Não foi para ter um seminário com Pedro. Ele foi lá com o objetivo de comunhão e de unidade com aqueles que já eram apóstolos antes dele. Foi ter essa comunhão e a fim de confirmar que todos eles pregavam o mesmo evangelho. Exatamente o mesmo evangelho que receberam do Senhor. Diretamente do Senhor. Cristo, a revelação do evangelho de forma muito clara. Então, Paulo finaliza essa parte dizendo que muitas igrejas que ainda não conheciam ele pessoalmente na região da Judéia ouviam falar da grande transformação do ex-perseguidor da igreja que agora pregava a fé, que outrora buscava destruir, e as igrejas de lá glorificavam a Deus. Interessante, não Paulo, né? Glorificavam a Deus. O foco está no Senhor. O pregador é um mero instrumento. Um mero instrumento. A nossa fé não deve estar no pregador, não deve estar no pastor. Quem faz a obra é o Senhor. O mérito é do Senhor. Se homens fazem ministérios bons, a glória é do Senhor. Os erros são deles mesmos. Mas o que vem de bom é graça, é Deus. Cuidado, não coloque o seu coração em pregadores. Não coloque. Porque eles são homens, eles são falhos, eles são pecadores. Sua fé deve estar em Cristo somente.
A obra é dele. A obra é dele. Então, John Stott ele resume muito bem essa porção que nós lemos aqui, meus irmãos, dizendo o seguinte. O que Paulo diz em Gálatas, capítulo 1, versículo 13 a 24, pode ser resumido da seguinte forma. O fanatismo de sua carreira antes da conversão, a iniciativa divina na sua conversão e depois o seu isolamento quase total dos líderes da igreja de Jerusalém, tudo contribuía para provar que sua mensagem não era humana, mas divina. Além disso, estas evidências históricas e circunstanciais não podem ser contestadas. O apóstolo pode confirmar e garantir isso com uma solene afirmação. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. E vamos então agora, meus irmãos, concluir com algumas aplicações de tudo o que nós vimos aqui. Que lições que nós podemos tirar deste texto para nós hoje, como igreja, a respeito do verdadeiro evangelho? A primeira lição que eu destaco é que o verdadeiro evangelho tem origem no próprio Deus. Como vimos nesta parte, Paulo busca deixar claro que a sua mensagem, o evangelho, é de origem sobrenatural. É revelação de Deus. Mas que agora está tudo registrado nas Escrituras sagradas. E defender a questão da origem do evangelho é algo fundamental. Pois isso aponta para a exclusividade do verdadeiro evangelho. Ou seja, este é o único caminho para a salvação. Existem hoje diversas religiões espalhadas pelo mundo e uma frase comum, satânica, é: todos os caminhos levam a Deus. Mas se você observar, praticamente todas essas religiões têm algo em comum, na sua base, na sua essência, que é exatamente dizer aquilo que o homem deve fazer para alcançar a divindade, para se salvar, para se elevar, para alcançar um estado superior, mais elevado. Tudo aquilo, foco no homem. E é incrível como essa tendência ela pode adentrar até mesmo as igrejas e afetar a nossa teologia. Foco no homem. Mas isso não passa de engano, de ilusão. O homem não pode fazer nada para se salvar. Depois da queda de Adão lá no Éden, nosso representante inicial, o cabeça lá da criação, o primeiro Adão, depois da queda dele, todos nós já nascemos debaixo da maldição, nascemos com a nossa natureza pecaminosa e escravos do pecado. Por isso que o verdadeiro evangelho é o extremo oposto, é Deus vindo salvar o pecador em Cristo Jesus, por graça somente, mediante a fé somente, em Jesus, que é o último Adão, 2 Coríntios fala. E diferente do primeiro Adão, este passou no teste. Jesus Cristo, o Rei da Glória, passou no teste. Ele nunca pecou. E vocês lembram lá quando Deus disse para Adão, né? Se comeres deste fruto, certamente morrerás. Ele falhou, nós falhamos, em Adão todos morrem. O salário do pecado é a morte. Você é pecador. Eu sou pecador. Nós já falhamos. Já transgredimos. Mas Jesus não falhou. Jesus obedeceu todas as ordens, tudo que a lei exigia. Por isso ele é o último Adão. Ele é o perfeito mediador entre Deus e os homens. Ele é o perfeito representante de todos aqueles que hoje se arrependem de seus pecados, reconhecem a sua natureza pecaminosa, herdada de Adão, e os frutos que vêm dessa natureza, reconhecem a sua condição de perdidos,
choram por seus pecados, como diz o Sermão do Monte, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É o choro espiritual, é o quebrantamento do arrependimento para todos aqueles que se arrependem e confiam neste evangelho aqui. Jesus é o representante destes. E somente em Jesus nós temos a nossa justificação. Somos justificados diante de Deus pelos méritos dele. Somente em Jesus nós temos a nossa santificação, que é um processo, e finalmente teremos a glorificação na eternidade diante de Deus, somente pelos méritos de Cristo. E este evangelho é verdadeiro, pois ele tem origem no próprio coração de Deus. Ele foi criado, revelado e concedido por Deus ao homem. E os apóstolos, incluindo Paulo, foram instrumentos separados por Deus para registrarem tudo como temos hoje no Novo Testamento, junto com os profetas do Antigo Testamento. Portanto, todas as revelações de Deus já estão aqui na Bíblia Sagrada. Por isso que nós não precisamos hoje de novas revelações, de visões, não precisamos de novos apóstolos, não precisamos correr atrás de novidades, e seja anátema. Maldito aquele que pregar outro evangelho, como estudamos na semana passada, exatamente porque Deus já se revelou. Deus já se revelou e está tudo aqui registrado nos 66 livros da Bíblia, 39 do Antigo, 27 do Novo. E o que nós precisamos hoje? Estudar, meditar neste evangelho bíblico, para conhecermos verdadeiramente o Deus triuno, Pai, Filho, Espírito Santo, e sermos transformados por sua palavra. Você já crê nisso? Você crê neste evangelho bíblico de todo o seu coração? Você já descansa neste evangelho? Creia, creia. Somente neste evangelho existe salvação. E não pare de escutar o evangelho, não pare de estudar o evangelho. Leia a Bíblia com humildade, clamando a Deus pelo entendimento da verdade. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Deus opera no coração dos seus eleitos através da palavra, através deste evangelho. Medite sempre neste evangelho, é aqui que Deus se revela. Segunda questão que eu destaco, meus irmãos, do texto que nós estudamos, é que o verdadeiro evangelho transforma o pior dos pecadores. O exemplo da conversão de Paulo deve nos encher de esperança, pois este exemplo nos mostra que a graça do evangelho é poderosa para transformar o mais cruel inimigo do cristianismo no mais apaixonado pregador do evangelho. Então, com certeza, o exemplo do apóstolo deve nos encher com essa esperança e deve nos lembrar que não devemos perder, inclusive, a esperança pelas pessoas, pela salvação das pessoas que nos cercam. Porque às vezes a gente olha para fulano, né, isso aí não tem chance. Mas não, através do evangelho Deus pode transformar o mais relutante dos pecadores, o mais perdido e orgulhoso de todos, como eu e você, pela graça do evangelho. Por isso não devemos perder a esperança. Isso serve, por exemplo, para pais que porventura têm filhos que se desviaram dos caminhos do Senhor. Não cesse de orar por seus filhos. Persevere em oração. O mesmo Deus que transformou Paulo é o mesmo hoje. E Ele opera através do evangelho. Quem tem cônjuge descrente, persevere em oração. Quem tem pais descrentes, quem tem familiares descrentes, você que tem colega de trabalho que fica infernizando você o tempo todo, nunca devemos perder a paciência, não devemos orar para cair fogo do céu. Às vezes dá vontade, mas não, porque você não sabe o plano de Deus para ele. Quem diria que Paulo era um eleito de Deus? Quem diria? Quem imaginaria? E olha o que Deus fez.
Olha o que Deus fez com Paulo. Então, não perca a esperança. Ore. Pregue o evangelho da graça com fidelidade, com compaixão para toda a criatura e ore. Sem pressão, sem pressionar. Deixa Deus agir. A graça de Deus sempre nos surpreende. Ela é maravilhosa. E a última questão que eu gostaria de destacar, então, meus irmãos, é que o verdadeiro evangelho nos faz perceber a graça soberana em nossas vidas. Como vimos, Paulo, em seu testemunho, ele apresenta uma sensível percepção, olhando para trás, para o seu passado, e reconhecendo que a graça soberana de Deus estava agindo sobre a sua vida, até mesmo antes da conversão, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. E, meus irmãos, o evangelho faz isso. Ele nos capacita a olharmos para as nossas vidas e percebermos Deus agindo, Deus no centro. Nós não somos os heróis de nossas próprias histórias. Não, Deus está no controle. Deus é o personagem principal. Nada de bom em nós mesmos. A glória é toda dele. É somente a sua graça que nos salvou, que nos preserva, que nos sustenta e que nos trouxe até aqui e que vai nos levar até a glória ao perseverarmos na fé até o fim. Eu gostei muito do testemunho do Gesrel semana passada. No momento de ceia, ele compartilhou e como foi edificante ouvir. E ele disse que existem coisas que acontecem na nossa caminhada cristã que nós só entendemos depois olhando para trás, o que passou. O pastor Jonathan falava isso, e antes dele, Paulo falou isso. E Keller diz também algo semelhante a isso. Ele diz o seguinte: o evangelho nos dá um par de óculos através dos quais podemos rever nossa própria vida e enxergar Deus preparando-nos e moldando-nos, inclusive por meio dos nossos próprios fracassos e pecados, para nos tornar vasos da sua graça no mundo. Esse é o evangelho da graça. E isso nos ensina uma lição muito preciosa de que é Deus, através da sua providência, quem toma a iniciativa de buscar o pecador. É Ele que age na vida de seus eleitos antes mesmo da conversão. Através das circunstâncias, inclinando corações, talvez usando pessoas. E foi assim com cada um de nós que somos crentes hoje. Você consegue perceber a mão de Deus? Olhando para trás na sua história, dirigindo, cercando a sua vida. Por exemplo, se você nasceu em uma família cristã e os seus pais logo cedo começaram a ensinar a palavra para você, domingo após domingo, trazendo você para a igreja. Eu lembro da insistência do meu pai. Muitas vezes eu torcia para ele falhar. Eu não queria ir para a igreja, mas ele não falhava. E ele insistia. E eu tinha que ir. E na hora eu achava isso muito chato. Mas hoje eu consigo olhar para trás e perceber a providência graciosa de Deus. A palavra de Deus foi plantada naquele tempo. E depois meus pais oraram muito por mim. Muito por mim. E como isso foi importante para finalmente me conduzir a Cristo, me quebrantar em arrependimento. E mesmo eu me desviando e perversamente estando no mundo, anos a fio no mundo, Senhor Deus me buscou. Senhor Deus me transformou, me quebrantou, me fez cair a ficha. E está me transformando, porque tem muita coisa que ainda tem que ser acertada em mim, eu sei disso. Preciso do evangelho a cada segundo, mas eu creio que a boa obra que ele começou, ele vai completar até o dia de Cristo. Ou se você nasceu em uma família não cristã, mas de repente começou a querer buscar a verdade, sentindo vazio na alma. De onde vem isso? De onde vem isso? E talvez você passou por diversas religiões, buscando a verdade. O coração não tinha paz, vazio, querendo a verdade. De onde vem isso?
E aí, de repente, Deus começou a cercar a sua vida, começou a cercar, e pessoas do nada começaram a falar de Bíblia para você. Do nada. E tudo isso Deus foi trabalhando, Deus foi preparando, Deus foi agindo. E agora, quem diria, logo você, que não queria saber do Evangelho, está aí sentado, com fome pela palavra, amando o Senhor acima de todas as coisas, confessando Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. E tenha certeza disso, não existe milagre maior que esse. A regeneração de um pecador. Não existe milagre maior que esse. Nada se compara. Este milagre é muito maior do que cura física de doenças. Este milagre é muito maior do que o livramento de problemas financeiros. Este milagre é muito maior do que resolver o problema de autoestima. É muito maior. A regeneração de um pecador pelo poder do Evangelho, fazendo ele um crente, amando a palavra, arrancando ele do império das trevas e transportando para o reino do Filho do seu amor. Deus é soberano sobre a nossa conversão, sobre a nossa vocação, sobre todos os momentos de nossa vida, sem, claro, isentar a nossa responsabilidade. A Bíblia afirma estas duas realidades, mas Deus está no controle. Interessante que até na vocação, Paulo, todo aquele rigor que ele teve de estudo da lei, alta cultura que ele recebeu, que ele usava para tentar destruir o cristianismo, Deus transformou e depois usou para edificar a igreja. E foi aproveitado no histórico de Paulo. Soberania de Deus, conduzindo a vida dos seus eleitos. Deus está no controle, inclusive das dificuldades e dos sofrimentos que passamos. Em tudo Deus vai nos preparando através do Evangelho, como Paulo diz lá em 2 Coríntios, é Deus que nos consola em nossas dores, para que depois possamos consolar outros. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. E as coisas que passamos, Deus tem planos, Deus tem propósito, Deus está no controle de cada detalhe. Claro que existem coisas que não entendemos mesmo, e nem vamos entender, que nos acontecem no processo aqui, mas ainda assim podemos confiar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e estão colaborando para o propósito principal de Deus, que é forjar Cristo em nós. Você consegue perceber Deus agindo assim na sua história? Isso é graça, isso é evangelho. E você já tem todos os motivos para louvar este Deus misericordioso. E eis a importância também de contarmos os nossos testemunhos. Como Paulo está fazendo aqui, sem muita firula, sem fazer para aparecer, mas organizar as ideias, talvez escrever, registrar momentos marcantes para não esquecer. E nós contamos o testemunho com o objetivo de exaltar a graça de Deus e ajudar as pessoas a entenderem melhor o Evangelho, que é o que Paulo está fazendo aqui. Não está fazendo para mostrar que ele é uma figura notável agora. Não, ele está usando o que aconteceu na vida dele para ilustrar o Evangelho da graça, para exaltar a graça de Deus que age nas nossas vidas. E assim nós devemos compartilhar também os nossos testemunhos, por isso sempre é muito edificante também ouvir testemunhos, compartilhar com esse objetivo de ajudar as pessoas a entenderem melhor o Evangelho, a encontrarem a verdade em Jesus e guiá-los em direção ao maravilhoso Evangelho da graça que transformou as nossas vidas e pode transformar a do nosso próximo também. Deus é poderoso para agir através desta palavra. E com certeza nós nunca vamos diminuir a nossa necessidade deste Evangelho. E essa é uma outra lição preciosa nessa carta de Paulo aos Gálatas. O Evangelho não é só a porta de entrada, mas é o caminho na vida cristã. Essas verdades do Cristo que nos resgatou, que nos redimiu por graça, pela fé somente. Sempre nós vamos precisar lembrar destas verdades e tê-las sempre muito vívidas na nossa mente e no nosso coração. Sendo assim, que Deus nos ajude a estarmos sempre firmados nesse Evangelho. Amém? Vamos orar.
Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, por tua maravilhosa graça. Obrigado, Senhor, pelo Evangelho. Obrigado, Senhor, pelo poder que vem, Senhor, deste Evangelho. O único caminho para a salvação. Salvação pela graça, mediante a fé em Cristo somente, e que produz fruto em nós pelo poder do Espírito. Pai, dá-nos graça para entendermos cada vez mais o teu Evangelho e compreendermos o Senhor agindo, a soberania de Deus. É na tua força, ó Deus, não na nossa. Ó Deus, como isso traz alívio. Ó Deus, como isso traz regozijo, até para os piores momentos, porque o Senhor não abandona os seus. E essa é a garantia que nós temos no Evangelho da cruz. Pai, muito obrigado por isso. Aplica essas verdades nos nossos corações e traz, ó Deus, esse regozijo que nós, através desse Evangelho, não precisamos temer nem mesmo a morte, pois o Senhor Jesus já a venceu. Obrigado, Senhor, por tua graça em nós. No nome de Jesus oramos.